Bom dia a todos, para quem está ao vivo, para quem está assistindo com a nossa live gravada. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live da Supere Psicologia e estamos juntos para poder aprender um pouco mais. O tema de hoje é habilidades socioemocionais para o mercado de trabalho. Então, o que é que o mercado tem solicitado, o que é que o mercado de trabalho tem exigido, e a gente vai falar disso e muito mais. A Supere, ela tem um propósito de contribuir fortemente na vida das pessoas, ajudando a ter qualidade de vida, ajudando as pessoas descobrirem maneiras de serem mais felizes. E nós somos instrumentos disso, né, desse aprendizado, e temos convidado alguns colaboradores profissionais de muito respeito e habilidades para poder participar conosco em nossas lives. Vocês podem ver o nosso conteúdo, né, e verificar, né, outras lives que foram feitas desde o início da pandemia, e é com muita alegria que a gente contribuir, né, com essas atividades, né, ajudando várias pessoas. Então sejam todos muito bem-vindos. Cumprimento aí a Irlanda, o Frederico, a Stephanie, já minha convidada, eu já estou vendo que você está aqui. A Rosane, querida, um forte abraço para você, muitas saudades. Lucas. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Vamos iniciar. A minha convidada, ela é psicóloga organizacional, trabalha com RH, gestão de pessoas, consultoria, tem muitas habilidades, inclusive em questões de avaliação, né? Então é uma profissional incrível. É a Karina Tavares. Então, Karina, chega mais, já estou te chamando, vem conosco. Oi, Karina, seja muito bem-vinda. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Mais uma live da Supere Psicologia. Com muita alegria, viu? Né, que estamos juntos aqui nessa live. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vai ser uma oportunidade muito grande de trocarmos experiências, também respondermos a algumas perguntas que vocês venham a ter, que a gente que consiga também compartilhar um pouco da nossa dinâmica diária do nosso trabalho. Sim, é verdade. E a área da psicologia, né, como diversas áreas, né, a área clínica, a área organizacional, ela trabalha de diversas formas com essa contribuição. Então, como é que a gente vai poder desenvolver, criar novos propósitos se a gente não sabe como é que está sendo a nossa realidade, né? Entender como é que andam as nossas habilidades socioemocionais de extrema, né, validação, validade, né, para que a gente possa descobrir caminhos, traçar estratégias para desenvolver habilidades que a gente ainda não tem ou precisa desenvolver. Não é verdade, Karina? Sim, mas quando é necessário fazer uso delas, a gente por vezes não consegue ou consegue de maneira ainda bem ineficaz. Também tem muito isso. A gente tem a clareza, acredita que possui, até conhece a lista grande, né, de habilidades, mas quando a vida nos coloca em alguma situação, principalmente corporativa, que sofre tantas mudanças e é tão dinâmico, com pessoas de perfis diferentes, a gente consegue perceber claramente as pessoas que conseguem ter mais habilidades e as pessoas que têm menos habilidades socioemocionais. É claro Sim, isso no dia a dia. verdade. Exato. Então, todos que estão acompanhando, sejam muito bem-vindos. Estou vendo aqui a Adriana, a Cacá,
e ex-alunos. né? Simone, minha secretária, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Convido vocês para marcarem um coraçãozinho, que o Instagram vai impulsionar nossa live para alcançar várias pessoas, como também um aviãozinho que fica aqui embaixo para você chamar toda a galera, todos os amigos, para participar com a gente. Tá ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. E a primeira questão, né, Karina, que a gente pode trazer é o que é habilidade socioemocional? Exatamente. Muitas pessoas falam, né, o que realmente. E as habilidades socioemocionais são habilidades cognitivas. São habilidades que devemos aprender desde muito pequenos, para que a gente possa compreender o mundo que nos cerca e lidar justamente com a quantidade de divergências, mudanças no dia a dia. Então, habilidades socioemocionais deveríamos ter aprendido em casa, com o reforço da nossa família, que é justamente eu ter uma autoestima equilibrada, eu conseguir lidar com outras pessoas, aprender a lidar com frustrações, para que eu consiga, inclusive a criança utiliza na escola, onde ela vai ter que lidar com o mundo corporativo. O primeiro mundo corporativo da criança é a escola. E justamente precisamos aprender no nosso ambiente, da nossa casa, sobre como desenvolvê-las. Isso depende muito também do autoconhecimento dos cuidadores dessa criança. Sim. E o autoconhecimento, ele vai trazer uma consciência ampla, e eu gosto muito dessa palavra lucidez. Sim. É uma certa clareza sobre os nossos potenciais e as nossas limitações para poder construir caminhos que possa se trilhar em desenvolvimento. Porque tem pessoas que se cobram demais, né, Karina? E não consideram que precisam desenvolver como um processo. Então, se cobra num determinado nível sem ter treinado o suficiente. Exatamente. Então, por isso que é tão valioso trazer essa questão das habilidades, que, como você bem falou, né, começa desde a infância e é muito exigida no mercado de trabalho hoje, não é? E nós, enquanto psicólogos, vou falar por nós que somos, que atuamos com pessoas e desenvolvemos, muitas pessoas acreditam que a gente só pode adquirir conhecimento técnico. Mas podemos aprender também comportamentos, podemos desenvolver habilidades, como também podemos aprender. Porque como é que eu vou desenvolver uma habilidade que eu nem possuo, que eu só escuto falar? Empatia, né? Lidar com abertura de ideias, lidar com pressão, gerenciar o meu tempo. Mas como de verdade eu potencializo algo que eu realmente não tenho clareza que possuo? Então, o primeiro ponto também que eu queria deixar claro aqui é que algumas habilidades você pode não ter clareza que possui, ou você realmente pode não ter tido contato claramente para poder seu cérebro entender como aquilo funciona. E você, da mesma forma que aprende um comportamento, um conhecimento técnico, você também pode aprender, e o que é mais difícil é desaprender algo. É muito mais difícil que aprender. Desaprender um comportamento é bem mais complexo. Quando volta a um padrão antigo é porque aquela habilidade ou aquele comportamento ele não foi aprendido o suficiente ainda, precisa mais treino, né? Mas desaprender é uma coisa que nem sempre, né, é fácil de acontecer, porque na medida em que a gente desenvolve uma habilidade, a gente se transforma. Não é a mesma pessoa de antes, né? É uma pessoa com novos recursos, né? Isso a gente vai levar para a nossa vida, né, como um todo, e ninguém pode tirar, né? Exatamente. E justamente a questão que no dia a dia, como a gente vai estar lidando com muitas pessoas de comportamentos diferentes, alguns com mais habilidades socioemocionais, é difícil lidar com pessoas que têm pouquíssimo e que você, por vezes, não tem opção. Então, eu sempre digo que no difícil vai ser muito mais fácil você conseguir testar capacidades. Porque enquanto estiver numa situação tranquila, você não vai fazer uso. Porque se a situação está tranquila, você não vai fazer uso. Mas a maior dificuldade é quando a situação chega, como agora eu vou resolver? Vou ter que lidar com esse conflito. Então, tem pessoas que têm uma capacidade muito grande de lidar com essas situações. Inclusive, de até não absorver tanto e tomar para si. Eu sempre digo, reclame do processo, não reclame da pessoa.
no ambiente corporativo. Para que você não leve para algo pessoal. As pessoas confundem muito, né, a pessoa do profissional, que a gente sabe que é uma pessoa só, mas o contexto é diferente. Então, nem sempre eu conheço aquela pessoa fora daquele ambiente corporativo. Eu não consigo, né? É verdade. Você falou uma coisa muito interessante, Karina, que tem a ver com se queixar do processo ou de algum problema e não da pessoa. Porque, na verdade, a empresa ela está num trabalho que requer um trabalho de equipe, né? Quando a gente trabalha em equipe, tem um resultado muito maior. E isso pode ser uma das habilidades, né? Saber conduzir grupos, né, como líder, ou seja, como também saber lidar com essas questões emocionais no ambiente de trabalho, né? Que é por isso que a gente está aqui, né? Para alertar, para destacar sobre isso. E o mercado, né, Karina, ele tem modificado ao longo do tempo. As pessoas comentam assim, está mais exigente, né? Ou seja, as habilidades que as pessoas têm desenvolvido, cada vez mais se pede que elas tenham desenvolvido muito mais, né? Então, qual o grau de importância dessas habilidades para o profissional, para a pessoa que está começando a trabalhar, que já está no mercado de trabalho? Então, um dos primeiros pontos é que a população tem muito mais instrução, a gente tem muito mais acesso à informação por conta do avanço tecnológico. Então, o que o mercado exige nada mais é do que a população exige. Não exige ser muito mais bem tratado. Quando você conversa com qualquer pessoa, independentemente do nível social, independentemente da quantidade de currículo, né, do currículo daquela pessoa, se ela tem muitos cursos, se não tem, ela sempre quer o melhor dos serviços que ela vai buscar enquanto consumidora. Então, a partir do momento que o mercado sente essa necessidade que é corroborada com a população, o mercado também vai exigir. Então, eu sempre digo que a gente é testado diariamente para avaliar se a gente tem essa capacidade quando nós somos cliente. A forma com que eu reclamo da empresa e não reclamo da pessoa, e sim do processo, traz muito. Então, a gente pode praticar diariamente. E o quanto que é importante? É importante para o bem-estar psicológico. É importante para que a gente consiga entender o merecimento de ser bem atendido, se for um atendimento ao cliente, por exemplo. Também é um ponto de a gente não estar adoecendo no ambiente de trabalho, né? Porque por vezes eu não entendo por que eu tenho que ter, né? Por que eu tenho que desenvolver essa habilidade. E quando eu falei a questão do processo, eu acho muito importante, porque eu percebo que no mundo corporativo existe um gap muito grande. Quando eu me chateio com uma determinada situação de um profissional, eu acabo, por vezes, travando o processo com ele, travando com ele, porque eu levei para algo pessoal. Então, ser menos pessoal e trabalhar com o âmbito mais, e você entende o seu propósito dentro das organizações. Isso é primordial. Cortou um pouquinho para mim, Karina. Tu pode repetir, porque cortou um pouquinho aqui para mim, não sei se para as outras pessoas. Deixa eu voltar aqui. Eu estava falando justamente que uma das vantagens, né, da importância que a gente tem essas habilidades é que no ambiente corporativo, por exemplo, eu recebo como psicóloga, né, que trabalha na área organizacional, uma demanda aqui. Karina, fulaninho, né, travou muito o processo. Quando acontece algo, a pessoa leva para o lado muito pessoal. Porque como nós somos uma pessoa e uma das nossas máscaras é o ambiente de trabalho que a gente utiliza, por vezes eu levo para o âmbito pessoal. É difícil fazer essa separação. E quando eu entendo que eu não preciso criticar a pessoa, e sim o processo e a forma com que as lideranças possam também trazer essa instrução é primordial. Porque eu vou dizer por mim, tem dias, tem momentos que algum cliente me trata de uma forma que eu não concordo e eu preciso me posicionar para que ele consiga entender os limites que ele vai ter em relação a mim. Mas eu também testo as minhas habilidades emocionais de ou brigar com aquele cliente, rejeitar e dizer, não quero prestar serviço para você, ou de eu dizer, não, eu preciso fazer o meu papel, não só enquanto psicóloga, mas enquanto uma pessoa que conhece as habilidades, praticando com pessoas difíceis e deixando muito claro que eu não travarei nenhum processo, porque justamente eu não estou em nenhum problema com a pessoa, e sim com o comportamento que ela teve relacionado àquela atividade. Então, precisamos fortalecer isso nas organizações. Fiquei chateado com uma pessoa, não gostei da forma que ela falou. Você precisa se posicionar em um momento claro, não se trocando igual a ela, que não tem essa inteligência emocional, que você encontre um momento mais adequado e que você reavalie e dizer, não vou travar
isso, porque não é algo pessoal. Qual é o meu objetivo profissional? Porque quem consegue desenvolver isso, inclusive, tem mais saúde mental, porque você começa a não absorver aquelas pessoas que lhe trazem dor no dia a dia. Você às vezes leva para sua casa, coloca na sua bolsa, e leva com você. Uma pessoa que você, por vezes, nem conhece propriamente, conhece aquela fração dela. Sim, verdade. E quanto que é importante esse desenvolvimento e a perspectiva da organização. Porque existem estudos, para vocês terem uma ideia, de defensividade nas organizações ou mecanismos de defesa nas organizações. Quando eu fiz o meu curso de consultor, né, foi na área de aprendizagem organizacional, a gente falava sobre isso, e que é a empresa saber que tem, né, os erros, as dificuldades, mas acaba engavetando, né? E não deixa sair do papel, não deixa, né, ser discutido sobre aquilo, sobre as necessidades reais, né, do que está acontecendo, e acaba, né, gerando erros em cima de erros, né? Então, Cláudia está comentando aqui, inclusive, sobre situações, né, de que os pensamentos que alguns têm no ambiente de trabalho não se altera o que está dando certo. Mas, na verdade, quando vai ver a situação, na verdade, nem sempre está dando certo, né? Quer dizer, coloca-se uma situação de não discutir o discutível, né? E aí acaba travando realmente por falta de habilidade da liderança, né, Karina? E às vezes até o sujeito, ele tem receio, por exemplo, de sempre ter um perfil mais de combativo, né? Então, assim, eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu não vou mexer não, porque eu não tenho muita paciência. Então, aquilo você vai acumulando. Então, também é de sua responsabilidade. Você analisar o que você consegue criar e aquilo que você abre mão. Porque enquanto você também vai recebendo todo tipo de demanda, todo tipo de abuso, você vai assimilando. Tem pessoas que não têm limite. O limite dela é o céu. Então, enquanto você permitir, então, é importante você também ter seu autoconhecimento, entender os seus limites, entender aquilo que é da sua responsabilidade se posicionar. Então, eu sempre digo, a gente não tem responsabilidade pelo outro. Por vezes, eu não tenho... A forma que o outro falou comigo foi muito agressiva, foi uma comunicação violenta, não foi uma comunicação assertiva. Mas a forma com que eu respondo ao estímulo também vai mostrando quem eu sou e como eu estou, como eu reajo àquilo. Que normalmente a gente reage mal, até pelo aprendizado de eu vou dar em troca aquilo que estão me dando. Então, nem sempre você consegue se desenvolver, porque você vai estar sempre nesse limbo, né? Retroalimentando um comportamento negativo. E, na verdade, ninguém quer sofrer de novo. Depende muito das experiências que cada um passou para poder visualizar uma abertura para desenvolver novas habilidades, né, Karina? Sim. Então, essa abertura que cada um pode se dedicar, né, para aprender novas habilidades, é o grande lance aí, é a grande questão, a grande sacada do que você pode desenvolver para poder saber responder a críticas, né, como um dos recursos, né, que a gente tem. Então, nós somos realmente responsabilidades pelas respostas que damos aos outros, né? Isso é assumir essa autorresponsabilidade, né? Então, até também nós somos muito responsáveis por alguns retornos que recebemos pela forma com a qual abordamos o outro. Então, quando você vai estudar, por exemplo, gestão por competências, entrevista por competência, tem uma autora muito bacana que é a Maria Odete Rebaglio, que ela é muito famosa, sim, pioneira, maravilhoso. Em diversos livros, ela fala muito sobre entrevista. E ela fala do contexto de comunicação com pessoas. Será que eu estou me comunicando com o outro? E eu estou analisando a forma com a qual eu me comunico, porque eu preciso prever o modelo de resposta. Se eu abordo o colega de forma agressiva, se eu abordo com desdenho, o que é que realmente eu espero? O que é que eu espero dele diferente? Nem sempre eu terei uma pessoa, vai ser muito difícil encontrar uma pessoa que me dê uma resposta com muita tranquilidade. Chega você ficar espantado. Você vomitou naquela pessoa e a pessoa te deu uma resposta muito plena e você... Como assim? Então,
Então, tem pessoas também que não têm capacidade de fazer uma autoanálise da forma com que trata, que é justamente, eu falo assim, e eu sou assim, e o mundo que me suporte. E nem sempre, nem a gente se suporta. Imagine o próximo. Bom, pois é. Então, o que eu observo também quando eu aplico processos e atividades de avaliação de desempenho, avaliação de potencial, é que as pessoas têm uma autoavaliação, e existe a heteroavaliação, que é a avaliação dos outros sobre você, né? Então, quando visualiza o resultado e isso está discrepante, né, está diferente, existe um desequilíbrio de alguma forma, né? A pessoa mais eficaz é aquela que faz uma autoavaliação e uma heteroavaliação do que os outros estão percebendo sobre você de uma maneira equilibrada, alinhada. Então, quanto mais esse alinhamento tiver, mais eficaz a pessoa é, né? E do contrário, né, é o diferente. Então, se a pessoa tem uma autoavaliação alta e a heteroavaliação baixa, então a gente fala assim, está se achando, Isso. né? E E ao contrário, quando esse é a... um diagnóstico, né? Estamos numa sociedade que está se autodiagnosticando o tempo inteiro. Sim, né? A vaidade está lá em cima, né? Porque é Então, bonito. quando a pessoa... Ah, É bonito falar que eu sou dinâmica, sou proativa, sei trabalhar em equipe, tenho abertura a ideias, tenho um controle emocional. E você tem visto que muitas pessoas, porque ela tem acesso à informação, então ela consome esse conteúdo, mas é muito incoerente com o estilo e prática. E o LinkedIn é um ambiente corporativo, né? É uma ferramenta corporativa que as pessoas utilizam bastante. E já tem pessoas fazendo críticas, não diretamente, mas dizendo assim, vejo muitas pessoas falando isso e aquilo, mas é uma pena que eu a conheço no dia a dia. Então, aquele sujeito que escreve aquilo, ele não consegue nem ter a clareza de que ele não faz, porque fica vergonhoso, né? Eu estou lá, distrato todo mundo, sou grosseiro, não sou empático, eu vou com o texto, porque eu aprendi a consumir um conteúdo que eu acredito que é o mais válido, que eu acredito que é bonito também, vem da vaidade. Mas quando é na minha hora de praticar, eu pratico aquilo que eu critico. É muito comum a gente ver pessoas praticando literalmente aquilo que ela repudia. E ela faz com os outros. Aquilo que ela não gosta, que façam com ela. sim, e ela não percebe, né? Essa percepção que se vai ter com o autoconhecimento. E pode acontecer, né? A habilidade, a pessoa tem uma heteroavaliação lá em cima e a autoavaliação embaixo, né? Então ela não está se percebendo todo o potencial que realmente ela tem, né? Porque o parâmetro principal é a heteroavaliação, principalmente quando ela é feita por mais pessoas, pelo menos no mínimo 3, e aí é feito por mais pessoas. Aí tem uma verificação mais apurada da observação da maioria, de algumas pessoas. Não fica direcionado a uma só avaliação, que acaba sendo o julgamento, né? Então é esse cuidado que as empresas também podem ter. Mas, Karina, vê só, as pessoas já estão curiosas em saber que habilidades socioemocionais são essas. Fala logo aí pra gente. Nós temos várias habilidades emocionais, eu poderia passar aqui um tempão trazendo, mas eu vou elencar algumas. Né? Nós temos a metacognição, que é justamente a capacidade de se autoavaliar, de eu entender realmente, isso aí vem muito do processo de autoconhecimento, e por vezes o sujeito ele só consegue desenvolvê-las na psicoterapia, potencializá-las. Nós temos a abertura de ideias, então tem pessoas que têm uma resistência muito alta à abertura de ideias, não conseguem se abrir a coisas novas, repete muito padrões de comportamento. Nós temos também dinamismo, pró-sociabilidade, a minha capacidade de ser sociável. Não é? Você confunde muito, Karina, mas eu não gosto tanto de lidar com pessoas. Você pode não ter um prazer e não sentir um desejo, ser mais introvertido, mas você conseguir se relacionar bem com o outro. Empatia, que é algo muito difícil de praticar, porque a empatia eu preciso realmente
me colocar, não na situação do outro, mas pensar que se eu tivesse naquela situação, né? Se aquela situação ali para aquela pessoa, ela foi mais adequada ou não, mesmo que aquilo para mim não seja maravilhoso. Eu vou ter também a questão de liderança, pode ser uma habilidade socioemocional. Não é todo mundo que tem capacidade de liderar pessoas, e sim de gerenciar, porque um gerente, ele passa tarefas. O líder, ele desenvolve pessoas, né? Então, assim, É uma nós grande temos diferença. muitas capacidades. Sim, Inteligência verdade. emocional é uma delas também, né? Éticas emocionais, Éticas né? emocionais, exatamente. Então, assim, são O que habilidades. é éticas emocionais? Eu entendo assim, como habilidades de autonomia, autoestima, autoconsciência, integridade, né? Coragem, resiliência. Quando a gente vê, inclusive, quando você está em busca de, por exemplo, um emprego novo, que as organizações elas colocam como soft skills, que são habilidades comportamentais. E eu sempre digo, quando eu faço um processo seletivo e eu recebo um currículo que aquele sujeito depositou, que ele, por exemplo, é proativo, dinâmico, numa entrevista comigo, eu vou perguntar todos aqueles pontos com entrevista por competência. Me diga uma situação em que você precisou e você foi resiliente. Então, é muito importante que a gente não saia Tem que copiando e colando. trazer as evidências, né? Né? Então, Destacar as evidências, tá? Como é que é? comunicação é importantíssimo para são habilidades socioemocionais. Então, coragem, resiliência, ética profissional, busca de autoconhecimento constante, ser uma pessoa curiosa também, porque não é aquele profissional que fica repetindo, não sabe nada que acontece, é muito limitado. Então, É o são habilidades famoso, é o primordiais. famoso tarefeiro, né? Isso. E separar também, não é, as que a gente consegue desenvolver com mais facilidade. Porque o que a gente vê muito hoje também é que é tanta informação que você fica, meu Deus, eu tenho que ter uma atenção plena com uma habilidade socioemocional, eu tenho que ter coragem. São muitas características. Será que eu vou conseguir conquistar todas? O que vocês acham? Será que é possível conseguir isso tudo? Eu acho que é possível na medida em que a gente aproveita melhor cada oportunidade que surge todos os dias, né? Porque todos os dias a gente vai ter a oportunidade de desenvolver essas habilidades. Agora, se a gente não enxerga, né, determinadas situações que acontecem como uma oportunidade de crescimento, a gente vai enxergar como crise, Sim. né? Então, na verdade, crise são oportunidades de crescimento. Se a gente enxerga cada situação como crise, a gente não desenvolve, né, Karina? Tem que ser forte e corajoso. Eu lembro que quando eu quis começar a docência, inclusive você foi uma das pessoas que eu lhe procurei, eu não conhecia, eu saí pesquisando, eu fui bater no seu escritório, no seu consultório, né, na Ilha do Leite, na época, sem conhecer. Eu utilizei o quê? Habilidades que eu tinha de persuasão, comunicação e coragem. Então, eu peguei o ônibus, saí de Pois ônibus de boa é. viagem, até andei para poder encontrar, porque na época não tinha Uber, não tinha carro. Eu não sabia o que era bem uma consultoria, mas eu li, pesquisei, e eu disse, preciso encontrar pessoas importantes que possam, que eu possa fazer uma boa parceria. Então, você me recebeu sem me conhecer nada, recebeu, né? Eu agradeço bastante, porque era uma pessoa. Oh, Eu era você é uma muito querida. então, Você é uma querida. grande. E o que eu utilizei? Eu utilizei do meu potencial. Eu não tinha Foi. oportunidade. Porque eu nem te conhecia, nem tampouco você já conhecia muitas outras pessoas que já poderiam te oferecer algo muito mais pronto. Mas você me recebeu. Sim, Então, a gente sim. verifica que há possibilidade. Por vezes é mais difícil, eu concordo. É mais difícil, o caminho ele é mais distante. Mas você precisa criar estratégias. Pensar como é que eu consigo resolver esse problema. Aí vem os problemas da matemática. Como é que eu resolvo? Né? João tinha 5 laranjas. Né? Dou 2. Quantas ele ficou? O problema começa muito simples. Mas quando ele vai crescendo, eles começam a se tornar bem mais complexos. E você pensa, e agora? Como é que eu vou resolver? Então, quando vocês quiserem algo que para vocês seja um distante, comece a resolver um problema.
pensa lá quem pode me ajudar, quem eu posso acionar, como eu poderia resolver, quanto vai custar, não é? Porque planejamento, qualquer tipo de plano, se ele ficar apenas nas ideias e não se materializar, ele não vai existir. Então, o meu começou no plano das ideias, é o primeiro plano que tem que começar. Mas eu comecei a pegar os ônibus, né? Comecei a dar aula em faculdade, enviando o currículo. Nem o lápis eu sabia fazer. Eu nem sabia. E eu não consegui nem ter habilidade naquela época de dizer assim, vou pesquisar se existe outro currículo para as organizações, né? No caso, as instituições de ensino. E mesmo assim, na época, a Faculdade Unibra me contratou como docente de ensino superior e pós-graduação, sem experiência alguma. E sei lá. Que orgulho que eu tenho de você. Sei lá. Eu fiquei, meu Deus, eu não sabia nem que era um lápis. Teve que correr, né, para fazer. Já pensou? Pois é. E eu também comecei estagiando, terminando a faculdade, estagiando numa grande consultoria que eu tenho uma gratidão imensa, que é o consultor Valença, né? Foi a Valença Associados, onde eu me desenvolvi muito, muito. Participava do núcleo de desenvolvimento de competências, que eu pude trabalhar com habilidades e competências organizacionais no trabalho. E analisava filmes. Então, cenas de filme, às vezes eu tenho ainda até hoje de cabeça. E aí a gente pesquisava aquelas cenas que demonstravam aquela habilidade de resiliência, de integridade, por exemplo, porque as pessoas não têm... também para isso, né? Nas organizações. Às vezes a gente não tem noção, as pessoas não têm noção de como é um comportamento de uma pessoa resiliente, né? E aí era um trabalho maravilhoso, porque não era só assistir um filme, era analisar o comportamento, a fala, separar aquela cena. Foi uma experiência incrível para mim. Me ajudou a apurar o olhar sobre o comportamento humano, analisar melhor o comportamento das pessoas, né? E tem algo também que é muito bacana, que é a nossa apercepção temática, né? Como é que eu apercebo as coisas? Que vem justamente da minha subjetividade. Eu preciso também eu preciso revisitar as minhas crenças. Porque eu, Karina, vou dizer por mim, já errei bastante pelas crenças que eu tinha. E a psicologia que me auxiliou completamente a precisar desmistificar. Que eu estava travando em determinadas situações, que eu não estava sendo a Karina que eu dizia que queria ser. Como é que eu ia ter chance de ser uma psicóloga que eu tinha sonho de ser? Que as pessoas vão dizer para você, eu já recebi muito, mas você fala muito rápido, você não tem como ser psicóloga, né? Porque os pacientes não vão ter tempo de falar. E aquilo ali, comecei a absorver na época, era muito nova também, fiquei com medo. Falei, pô, eu falo muito. E aí? Se eu realmente não conseguir, mal sabia eu que eu não ia ter o interesse de ser psicóloga clínica diretamente, né? Eu trabalho com orientação. Mas vejam, eu comecei a refletir sobre o meu posicionamento. Isso me ajudou em que sentido? Primeiramente, aprender a não dizer para os outros aquilo que eu não tinha o direito de dizer. Eu preciso aprender com o defeito do outro também, né? Com a forma. Eu era muito nova. Eu escutei isso de futuros psicólogos que estavam muito próximos, então o nosso papel não é esse. A gente estuda muito, a gente tem que ter esse zelo. Eu observo muito o comportamento dos meus alunos e eu observo quantos que eles absorveram ou não as suas práticas nos 5 anos de graduação. Essas falinhas falam muito sobre a gente, não é? Sobre a forma com que a gente enxerga e somos empáticos ou duros demais com o outro, ou até invasivo. E aí isso me ajudou a dizer assim, vou fazer o meu estágio, vou fazer meu curso em 1 ano e meio, para fazer todo o meu estágio com Benéria Donato. Sim. Eu não vou perder a oportunidade, eu vou testar, eu vou ter capacidade de permitir que o meu paciente fale. E eu fui uma das alunas mais bem desenvolvidas do meu grupo. Recebi excelente feedback, falei que não perdi paciente. Falei. Que bom. E já tem aqui notícia aqui no Instagram, né? As pessoas comentando, psicologia e empatia, dizendo a melhor professora, saudade. Deu uma coisa, André. Tem psicologia, Cristiane Paixão, dizendo, fui aluna dos dois, que orgulho. Um abraço da Cristiane para você. Então, essas habilidades.
Essas habilidades, né, Karina, são muito importantes, né? Você tem também algo a destacar sobre as vantagens e benefícios dessas habilidades socioemocionais? Sim, principalmente, vou falar um pouquinho no ambiente corporativo, a importância da liderança. Se você desenvolve, você tem a obrigação de ter desenvolvido muitas habilidades, porque você precisa destacar os pontos fortes da sua equipe e você precisa trabalhar com feedbacks aqueles pontos que são pontos menos desenvolvidos. Eu não gosto de falar de pontos fracos. Eu prefiro falar de pontos a desenvolver, porque eu acredito que o ponto fraco já deixa o Eu sujeito também mais. concordo, eu uso assim também. Inclusive, eu treinei a liderança da empresa que eu presto serviço para que a gente não perguntasse o que era um ponto forte, o que era um ponto fraco. E sim fazer uso de perguntas como competências. Qual a situação que você utilizou essa competência? Então, permitir que o sujeito ele trace, não, ou seja, a partir de hoje, tracem o que vocês acreditam ser algo de potencial, de habilidade socioemocional para vocês. Por exemplo, tracem se vocês são empáticos, se vocês são dinâmicos, se são abertos a ideias, sabem receber crítica, se sabem também dar crítica. Então, elenquem aí uma quantidade de potencial e comecem a pensar onde você tem aplicado e qual situação você aplicou. Porque isso é uma vantagem competitiva. Isso pode fazer um resgate também de você dizer, será que realmente eu uso o que eu digo? Então, para as empresas, essas vantagens são essenciais. Enquanto profissional, se eu for um líder, eu preciso ter isso muito forte. Enquanto liderado, eu preciso já ter uma também, que é habilidades de receber críticas de quem sabe da crítica. Porque é aquela questão, né? Nem sempre o sujeito recebe bem a crítica, porque ele vem numa crítica de punição. Ou também, mesmo que você não vá punir, a gente sofreu tanto na infância de não poder errar, que quando a gente erra, a gente não aceita. Então, eu percebo muito, assim, quando eu montei aqui a estrutura da empresa, tiveram alguns trabalhos que não foram executados da forma com que foi combinado. E eu fui muito educada, prestativa, na forma, enquanto cliente, enquanto ser humano, fazer a minha crítica. E uma pessoa levou para o lado pessoal. Eu falei assim, não leve para o lado pessoal, porque eu lhe comprei um produto e você me prometeu algo e você não entregou. E eu tenho certeza que não foi porque você quis. Mas você aí pontuou só o que você me entregou de positivo. E você em nenhum momento conseguiu aceitar que isso aqui não ficou dentro do que foi esperado. Então não leve para o lado pessoal, porque não foi. Então veja, mesmo que eu tenha tido toda uma postura de reclamar, né, de buscar os meus direitos, a pessoa mesmo assim fez uma repulsa. Ela focou, mas eu fiz aqui tudo certo. Eu falei, com certeza, e por isso que eu elogiei o seu trabalho. Mas você não está se preocupando, porque você não está conseguindo aceitar que houve um erro da sua parte. E a gente erra. Não deveríamos. Mas, infelizmente, a gente erra. Sim. Saber resolver o erro é uma habilidade. E o erro leva a gente a se melhorar, a se desenvolver cada vez mais, né? Porque a capacidade de influenciar pessoas é que nos torna líderes, né? Mas se a gente não tiver liderados, como é que o líder vai agir, né? Então, é importante que a gente saiba agregar as pessoas, contribuir na vida delas e agregar para que elas possam aprender novas habilidades, né, conosco e até poder ajudar também com uma mediação, poder desenvolver o líder, desenvolver o chefe, desenvolver a gerência também. Então, é uma troca, na verdade, né? Então, muitas empresas colocam essa distância em relação à autoridade, porque tem níveis de responsabilidades diferentes, mas o aprendizado ele é constante, independente do cargo que se tem, na verdade. E um ponto também que é muito importante é que, por exemplo, às vezes uma pessoa ela erra e você diz assim, poxa, eu dei todas as chances de Karina me dizer que errou. Mas vejam, se eu estou em um cargo de hierarquia e eu sou superior, de forma hierárquica com aquele sujeito que está no trabalho, ele é a parte mais fraca. Então, se eu coloco ele numa berlinda e a forma com que eu abordo é uma forma agressiva, ou que eu não estou dando a chance real do outro contar a verdade, eu tenho que estar muito claro. Aí eu volto para a Maria da Carvalho, né? A forma com que eu abordo. Porque, por vezes, as pessoas não dizem a verdade com medo da punição. E levam justamente a um mecanismo da infância, aquelas habilidades emocionais, socioemocionais que não foram desenvolvidas.
Então, minha mãe, por exemplo, assim pra mim, Karina, você fez isso? Eu fiz? Não, mãe. Ela, se você fez, você vai apanhar. Conte a verdade. Eu ainda consigo lembrar. Eu não vou contar, velho. Já fiz. Se você contar, você vai apanhar. Eu ganhei 2 chances. Vou continuar mentindo. Aí teria o mais grave. Eu poderia ser bastante mentirosa. Se tivesse mais algo na minha personalidade, pudesse, né? Sem maldade, ela não tinha essa habilidade. Como é que você pega uma criança com uma sandália? Se você disser que errou, eu vou bater. Ué, enquanto espécie eu quero me salvar. Tô vendo ali a onça, eu vou bater. Então, assim, a gente começa a aprender. E quando você vai para as organizações que você não desenvolveu na infância, e que a pessoa, você vai inclusive receber as suas punições devidas, porque tem pessoas que acham que porque contaram a verdade, não vão ser punidas. Não, por ver, você vai sim receber a sua pena, porque é necessário. Mas deixem as pessoas falar a verdade para vocês. Então, analisem a forma com que você permite que o outro fale a verdade. Porque se ele tiver condições de mentir, ele vai mentir. Até quando você se abre tão bem, ainda tem uma chance. E eu volto a dizer, por conta de um aprendizado cultural, eu não posso dizer a verdade. Se eu disser a verdade, eu vou receber uma punição. E também a vaidade profissional. Eu errei. Então, eu fiz um trabalho, finalzinho de abril para um cliente, e ele falou que não gostou do meu serviço, de LinkedIn. Cara, eu não gostei, eu acho que ficou a mesma coisa. Falei, ué, tive um trabalho enorme, ele não viu, mas vejam, eu precisei acolher aquilo. Eu poderia ter dito, não, eu só fiz e pronto. Eu falei, deixa eu revisar meu trabalho. Revisei tudo certinho, estava feito. Aí eu disse, posso ligar para você? Pode. Me diga o que é que você acha que eu não fiz. Primeiro, porque eu precisava entender. E aí contou. Aí eu falei, mas tu lembra que não tinha isso. E que essa outra parte já havia se desenvolvida e que não precisava ser mexida. Só nas pontuações, vírgula e algumas acentuações e algumas das informações. Eu acredito que você realmente não conseguiu pausar para ver. Mas se você quiser me trazer, da forma com que você tiver aí o contexto, algo que você acredita que eu possa melhorar, eu vou adorar receber o feedback, porque assim como você que é arquiteta, eu sou psicóloga, eu vendo os meus serviços, os feedbacks eles são construtivos. Não permita com que eu leve essa dúvida para mim, porque você pode me ajudar enquanto profissional. Porque se eu errei, eu preciso resolver. E eu vou estar disponível para resolver o seu problema. Então, eu tenho feito muito isso. Quando a pessoa reclama, ou quando realmente eu deixo a desejar, a gente precisa se preocupar com o pós. Né, com isso. E realmente, quando errou, nesse caso, eu tinha feito, ele não tinha percebido. Mas eu não podia ficar. Montei tudo e o cara não percebeu. Não era o problema. Eu precisava fazer ele entender que ele tinha feito. E também que eu não fiz. Se eu não tivesse feito. Eu tivesse errado. Né? Então, isso tem que ser praticado também. Faz parte da habilidade socioemocional. Não pensar sobre o outro. E a minha A tendência é a pessoa pensar, perceber e ouvir, né, a crítica e dizer e ouvir que não gostaram, né, do seu serviço e tal, de uma forma que você ficou diminuído, que você foi rejeitado, né? Mas se você puder esclarecer, ou seja, melhorar a sua comunicação para poder rever como é que a outra pessoa interpretou ou como você está interpretando, a gente pode rever, né, as nossas interpretações. A gente não tem um poder de mudar o que o outro está achando literalmente. Você pode tentar esclarecer, mas você também tem um poder de reverificar ou rever como você também está interpretando, né? Porque o cérebro é um grande processador de informações, né? E são inúmeras oportunidades que surgem para poder a gente melhorar ainda mais essas habilidades, a comunicação, e você poder desenvolver essas habilidades até emocionais, né? Como, por exemplo, habilidades de resiliência, de autodomínio, que começa com coisas que você não gosta de fazer, mas você precisa fazer, né? Então, fazendo coisas que você nem sempre gosta, vai ser um ponto inicial para você desenvolver e lidar com situações de pressões muito grandes para poder lidar com aquilo de uma maneira mais adequada, mais funcional, para poder você vencer e superar, né, essas situações difíceis, não é? Exatamente. E no dia a dia,
isso vai acontecer. E eu acredito que é uma vantagem competitiva, inclusive para as empresas, que também sabem trabalhar com essas vantagens, com essas habilidades socioemocionais. Porque, por vezes, eu cobro daquele candidato, não é aquela pessoa que está se candidatando, um tipo de comportamento que a minha própria organização não oferta. Até a forma que eu trato a pessoa durante o processo seletivo, o retorno que eu dou para ela ou não do processo. Né? Isso é só aprendizagem de comportamento. Porque as empresas nada mais são do que um depósito de pessoas. Porque a organização aqui tem computador, garrafa, eles não se movem se eu não mover. Então, o organismo tem vida, porque a vida somos nós que estamos aí espalhados. Em algum momento a gente se une e faz com que aquele organismo ali se torne uma engrenagem onde cada um tem um mecanismo. Às vezes as pessoas estão em momentos diferentes, estão, né, remando, um rema para a esquerda, um para a direita e o barco não sai do lugar. Fica complexo. Então, e existem as instabilidades, aquelas que a gente não consegue controlar e aquelas que são mais controláveis, são mais tangíveis e mais fáceis de podermos ajustá-las. Então, esse trabalho de autoavaliação, ele é importantíssimo, porque vai acontecer, você vai receber crítica. E o líder, né? Você que é líder, que está assistindo a nossa live, ou você conhece algum líder, algum chefe de setor e tal, a dica seria desenvolver, né, pessoas, significa poder desmembrar aquela habilidade em comportamentos menores, para poder você estimular cada etapa como se fosse fases de desenvolvimento de uma determinada habilidade, né? Então, o líder, ele precisa desmembrar aquela habilidade em comportamentos para poder ele perceber que também é capaz de desenvolver essa habilidade, né? Então, o líder também influencia nesse processo, que é quando a gente chama de mentoria, né? De mentoring, né? Que é um trabalho belíssimo, né? Enquanto que o coaching faz aquela avaliação e dá aquele feedback e tal, o mentor ele acompanha todo o processo de desenvolvimento, né? E uma outra coisa que me dei conta, que é assim, as habilidades, elas, em maneira eficaz, elas como se acontecessem no meio termo, porque o equilíbrio está no meio termo. Se uma pessoa faz um determinado comportamento de comunicação que se configura de uma menor ênfase, de um menor comportamento, você ir para um hospital, socorrer uma pessoa e você vai para a atendente e fala bem baixinho: olha, tem um amigo que está precisando de ajuda, atende ele aqui, aí fala bem baixinho e não consegue aquela resposta rápida que precisa, né? Numa situação dessa. Então é como se a habilidade não tivesse desenvolvido o suficiente, porque o comportamento está menor em relação àquela habilidade. E a outra coisa é quando o comportamento está exagerado. Então, você vai fazer aquele comportamento de uma maneira muito intensa que fica desproporcional. Então, fugiu do equilíbrio. Então, é também déficit de habilidade. Tanto menor ou maior é déficit de habilidade. Né? Então, ou seja, está em desequilíbrio. As habilidades elas vão funcionar como se fosse um meio termo, como maneiras e estratégias de se desenvolver. O líder tem fundamental papel nisso, né? E aí eu destaco, né, uma das leituras interessantes, recomendo para todos, é o livro da Brené Brown, A Coragem para Liderar. Tá? Trabalho duro, conversas difíceis, corações plenos. Né? Olha aí a leitura interessante. É realmente muito, muito importante, até para que isso vai corroborar muito com a saúde mental. Sábado eu vou ministrar um curso que é de burnout, né? O adoecimento, o esgotamento, de todo esse desgaste. A gente já tem hoje um teste psicológico que avalia esses traços. Nós temos o EBBUM, que foi lançado pela Vetor no mês agora de abril, então já esgotou as vagas do meu curso, foi bem rapidinho as vendas, e eu vou trabalhar justamente. E boa parte dos psicólogos que me procuraram para poder fazerem um curso são clínicos, porque uma das grandes demandas que eles recebem são de sujeitos adoecidos no trabalho. E não é só adoecido por conta do trabalho, mas é justamente a percepção que eles têm do trabalho, as expectativas que eles têm do trabalho, a psicodinâmica do trabalho,
não é? A psicologia organizacional do trabalho e as atividades que geram mais adoecimento. Inclusive, você tem que avaliar as suas competências para a posição que você escolheu ser, atuar. Então, o que é que eu escolhi? Que eu preciso ter clareza. Se eu escolhi uma profissão, que eu trabalho, por exemplo, numa UTI, o que é que eu vou ver numa UTI? Se eu trabalho no pronto atendimento, se eu trabalho no SAMU, então tem atividades que, por mais que você estude tecnicamente, você pode não conseguir desenvolver, porque está muito fora das suas capacidades socioemocionais, por mais que você lute. Então, eu sempre digo, a gente não consegue tudo. Não é todas as áreas que a gente se adequa. Tem áreas que a gente não consegue, que vai ser uma energia muito grande. Então, por isso que o autoconhecimento, a orientação profissional e de carreiras, o gerenciamento, a psicoterapia, são primordiais. Porque eu preciso saber o que realmente me motiva, o que me desmotiva, e aquilo que eu estou também disposto, que não vai me dar um desgaste excessivo além do físico, que vai me ir no que eu já vou aprender mental, mas ele vai me dar muitas dores emocionais, e ninguém aguenta ver o tempo todo com dor. Uma hora você vai explodir, né? É verdade. Então, essa capacidade de desenvolvimento, ela é constante, é fundamental e a gente pode criar oportunidades para isso, que cada um de vocês possam, né, criar oportunidades para fazer, né, e desenvolver, procurar ajuda, procurar pessoas. Então, é nesse caminho, nessa caminhada que o mercado está pedindo, gente. Então, vamos correr atrás, vamos desenvolver. Como docente da Fafiri, através da minha habilidade de persuasão e comunicação. Olha aí, decidi fazer muito bom. Depois, aproveitei o momento para também falar para a coordenadora todo o meu histórico profissional, como docente. Nem 2 meses como aluna, já me tornei professora coordenadora da instituição, já estou aí ministrando o módulo. Se eu tivesse guardado para mim, ela não saberia dos meus talentos. Olha, para me ministrar uma filha é de grande importância, porque é uma faculdade que, inclusive, eu escolhi estudar. Então, se eu escolhi... Eu também fui da Fafiri. Eu não acredito. Eu também fui da Fafiri, fui da graduação da Fafiri, maravilhoso. Psicologia, para mim, Católica, Fafiri, né? Tem as faculdades que realmente me chamam mais atenção, que também não é que as outras não sejam boas, até porque eu ministrei elas em várias, mas que me trazem também uma sensibilidade da minha história na psicologia. Lá atrás, quando eu pensei em fazer, eu falei, agora é a oportunidade que eu tenho de ser aluna dessa instituição, que eu tinha vontade, né? De ser, eu nem sabia que tinha pouquíssimas faculdades. Então, me tornar também docente da instituição e no curso de psicologia, para mim foi primordial. Então, eu usei as minhas habilidades socioemocionais. Eu cheguei, eu falei, com pouco tempo ela pediu o meu lápis, e pelo meu histórico, fui convidada. Então, olha aí. Eu também... isso é coerente, né? E poder criar oportunidades. Então, essas questões são muito bem-vindas. Espero que a gente possa desenvolver cada vez mais, né, Karina? Então, agradeço a participação de todos, né, pelos coraçõezinhos, pelas mensagens, pela participação. Isso é tão legal, nos incentiva a continuar fazendo essas lives. Né? Eu tenho feito 2 vezes no mês, então, desde o início da pandemia, então está sendo muito gratificante, né? A gente se sente bem em poder ajudar, né, as pessoas. Então, Karina, como é que as pessoas podem te encontrar? Fala aí, né? Do teu trabalho, tem uma consultoria aí, né, também. Então, primeiramente, agradecer o convite, Alessandro, pela confiança. A gente estava barganhando esse encontro desde fevereiro, conseguimos. A gente conseguiu um horário oportuno. Agradecer a presença de todos vocês que pararam tempo para poder participar também. Agradecer a Supere. Vocês conseguem me encontrar no Aprendendo com Karina, tudo junto lá, o @ Aprendendo com Karina, Karina com K. E também, como o Alessandro falou, tem uma consultoria de recursos humanos, que eu trabalho com muitas vagas de emprego. Então, o @RH Agile Group, que é o LE no final. Tem no meu Instagram também, então vocês vão conseguir encontrar conteúdos, muitas dicas também, que estamos aqui também preparando os cursos e tudo mais. Então, muito obrigada a participação de vocês. Tenham aí um excelente restante de dia. Que joia! Sigam aí a Karina,
Vai ser muito conteúdo, muito bom. A Supere também, convido todos para seguirem a Supere, quem ainda não segue, né, para ver o nosso conteúdo, né, nosso aprendizado também. E a Supere, ela tem três caminhos, né? Tem o caminho do consultório, né, que a gente aplica a terapia cognitivo-comportamental. Tem o caminho da consultoria, né, aplicando, né, recursos para as empresas, como também o recurso de cursos. A gente oferece cursos também em diversas áreas. Então, agradeço a todos a participação. Karina, muito obrigado. Um beijo no coração, Tchau, tá joia? Então, um forte abraço a todos. Obrigado e até a próxima. tchau, tchau. Tchau.